Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Êxodo, no capítulo 6. Aqui vem falando da promessa de libertação, mas antes eu quero trazer um pouco a memória de vocês até chegar a esse processo da libertação. Moisés e Arão, eles se deslocaram para o Egito, né? Como o Senhor já tinha ordenado, já tinha instruído eles, né? Para ir lá libertar o povo, falar com o faraó, né? Então eles foram lá, né? Conversaram com o povo israelita, eles acreditaram, aqui vem dizendo assim, né? Eles se comunicaram com o povo israelita e ali Moisés e Arão passou tudo aquilo que o Senhor tinha prometido para o seu povo. E aqui ele vem dizendo assim, o povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com ele, tinha visto o seu sofrimento, prostraram-se e adoraram. Então o povo de Deus ficaram comovidos, porque o Senhor tinha enviado Moisés e Arão, né? E também pelo clamor, as orações dele ter subido até o Senhor, e o Senhor se preocupou com eles, mandando o servo dele ir ao encontro desse povo sofrido. Então eles se sentiram naquele momento, é importante, se sentiram ali acolhidos por Deus, né? Por todo o sofrimento que ele estava vivenciando ali. E nesse momento, o que acontece? Arão, né, e Moisés depois que falaram, a reação do povo foi se prostrar perante o Senhor e adorar, agradecer o Senhor, né? E depois, né, Moisés e Arão foi até Faraó, né? Foi para passar o recado que o Senhor mandou eles dizerem para que o Faraó viesse deixar o povo festejar no deserto durante 3 dias. Vamos ver aqui para não ficar só nas minhas palavras, né? Eles encontraram com o Faraó e disse assim: olha, Faraó, o Senhor está dizendo para você deixar o povo dele sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. O Faraó, né? Ele disse: quem é o Senhor? Né? Faraó não servia a Deus, não conhecia o nosso Deus. Ele adorava outros deuses. Então ele estava muito acima e ele se achava importante demais, né? Então foi como Moisés também já tinha mencionado para o Senhor, quando o Senhor tinha dado essa missão para ele, de ir lá e ser a boca de Deus, e ele falou: Senhor, eu não sou nada para ir lá, quem sou eu para falar para o rei do Egito que o Senhor está mandando eu vim aqui falar? Eles vão fazer pouco caso de mim, quem sou eu? Vai lá que eu estou garantindo a tua ida, eu vou colocar as palavras na sua boca, você vai falar que eu sou com você. E ele foi, ele e Moisés, né? Ou seja, praticamente estava sendo esnobado ali naquele momento. Para quem o Senhor retrucou o Faraó? Porque devo dar ouvido a ele e deixar Israel sair? Ué, porque eu tenho que deixar esse povo aqui que está trabalhando para mim e festejar esse Deus aí com vocês? Porque eu devo deixar, né? Eu não conheço e não vou deixar Israel sair daqui não. Eles estão trabalhando para mim, eu vou parar o trabalho por causa de quê? Quem são eles? São alguém de peso, né? Aí ele disse assim, Arão e Moisés disse assim: o Deus dos Hebreus se encontrou conosco. Aí eles falaram assim: olha só, Faraó, o Deus dos Hebreus, né? Ele nos encontrou, nos deu essa missão de vir aqui falar para você, para deixar o povo sair para festejar ele lá no deserto, né? E para que eles venham oferecer um sacrifício ao Senhor nosso Deus. Do contrário, ele há de castigar vocês, né, com praga ou pela espada. Ou seja, você não tem outra opção, Faraó. Ou você deixa o povo sair para
festejar o Senhor no deserto e sacrificar lá o sacrifício ao Senhor, ou ele vai castigar você com a praga ou com a espada, né? O rei do Egito respondeu a Moisés e Arão: por que distrai o povo de suas tarefas? Ó, ficou revoltado. Não deu uma mínima para o que o Senhor estava falando ali. Ele falou: vem cá, vocês estão vindo para cá, para o Egito, querer mandar na minha propriedade aqui, me afrontando, em outras palavras, está distraindo o povo tem que ficar ouvindo vocês, dizendo que Deus enviou, que Deus mandou, né? Faz o meu povo parar de fazer o que está fazendo, para dar atenção a vocês. E aí, agora eu tenho que me sujeitar a essa ordem desse Deus aí de vocês? Não tem lógica, né? Volte ao trabalho, né? Ele falou lá com os hebreus: volte ao trabalho, olhem, há muito do seu povo nessa terra e vocês estão impedindo de trabalhar. Eu falei: olha só, vocês podem voltar ao trabalho, e vocês que estão aqui dizendo isso daí, vocês estão dispersando o meu povo, né? Vocês estão impedindo deles de trabalharem, né? Ou seja, deu mínima para eles, né? Quanto menos para Deus, né? Faraó, né? Com a presença de Moisés e Arão, né? Eles ficaram irados. Ele ficou irado, né? Que o povo estava parando ali de trabalhar, e ele também se chateou, né? O que acontece? Faraó ficou com tanta raiva, né? Ou seja, quem é esse homem, esse Senhor, para dizer que é o Deus do povo hebreu, que está se preocupando com eles, que quer que ele vá ao encontro dele lá no deserto para adorá-lo? Ah, é? Então vamos agora conversar aqui com os mestres lá de obra, para que venha aumentar mais a carga deles lá, vamos oprimir mais ainda esse povo. Aí eles disseram assim: ó, não forneça mais palha para o povo, eles mesmos vão ter que pegar palha, né? E vocês vão exigir dele a mesma quantidade que eles pegavam, né? Para que eles venham, né? Se sentir cansado. Com isso, a gente vai agora chamar eles de preguiçosos. Pois é, vamos dificultar o trabalho deles, vai ficar mais cansativo, não vai conseguir bater a cota, né? E ainda vamos chamar de preguiçosos, em outras palavras, né? Porque se eles estavam fazendo isso, tirando o que era todo dia feito, né? Que era do Egito, não era eles que tinham que ficar indo atrás. O serviço tinha que estar tudo ali para eles fazerem, então eles estavam dificultando. Eles disseram assim: olha, vamos dizer que eles estão preguiçosos, né? Que aí eles vão começar a trabalhar mais ainda. Aí tá dizendo assim: deixa-nos sair para sacrificar o nosso Deus, né? Ele ficou revoltado com essas palavras que Moisés falou. Aí ele disse assim: ó, aumente a carga de trabalho deles, cobre o cumprimento das tarefas, isso ensinará a não dar ouvido às mentiras. Ou seja, ele estava achando que aquela ordem que chegou até ele, vinda do Senhor, para o povo hebreu, né, era mentira, né? Aí os capatazes falou assim: olha, vocês vão ter que pegar a palha, vocês que vão agora fazer tudo isso, né? E tem que dar conta das cotas aqui, né? Aí, enquanto isso, os capatazes egípcios continuaram a pressioná-lo: complete a sua cota de tijolos, como fazia quando nós lhe fornecíamos palha. Ou seja, ele estava trabalhando para o Egito, né? Então, nada tinha que estar tão difícil assim, porque era trabalho para aquele reino ali, era para eles mesmos,
mas eles estavam dificultando o povo hebreu, né? E eles ainda ficavam ainda oprimindo, dizendo assim, vambora, vamos completar essa cota, né? Como fazia quando nós lhe fornecíamos palha, né? Aí o que acontece? Por que não completar as cotas, hein? Nem ontem, nem hoje. Então, quer dizer, eles tiraram e ainda queria que eles viessem fazer conforme eles sempre faziam e batiam a cota. Então, o que acontece? O supervisor lá dos israelitas, né? Foram até Faraó, porque eles já não estavam aguentando essa opressão. Eles foram lá interceder lá, suplicar a Faraó, dizendo assim, Faraó, por favor, não trate seu servo deste modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir, façam tijolos, somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. Que negócio é esse? Os materiais é de vocês e a gente tem que agora pegar esses materiais para poder fazer. Vocês estão dificultando o nosso lado. E Faraó, porém, gritou com eles assim, olha, vocês são preguiçosos, né? Preguiçosos, repetiu de novo. Por isso anda dizendo, deixe-nos sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Então essa revolta dele toda era porque ele tinha ouvido o Moisés dizendo para liberar o povo para oferecer sacrifício ao Senhor no deserto, festejar o Senhor. E eles disseram que o povo era o quê? Preguiçosos, né? E estava querendo sair dali, né? Não estava dando conta do serviço, queria sair dali ainda para sacrificar o Senhor. Então ele jogou na cara do povo isso, né? Volte agora mesmo para o trabalho. Não receberão palha, mas terão que produzir a mesma cota de tijolos. Então eles continuaram ali ainda com aquele serviço, né? E ainda sendo oprimido, né? Quando os supervisores israelitas ouviram, vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos e produzir por dia, receberão quem estava em sérios apuros. Então eles perceberam que estavam em sérios apuros, que eles não iam conseguir bater a cota de todos os dias, eles já não tinham batido nem outros dias, então eles estavam assim, nossa, o psicológico já está sendo afetado, o físico também, nada está colaborando, somente o Senhor para nos ajudar. Então, quando o faraó saiu do palácio, ele encontrou com Moisés e Arão, né? Ele estava esperando o faraó lá do lado de fora. Então, eles disseram aos dois irmãos. Então, o faraó encontrou com ele e falou assim para ele, olha só, né? O Senhor julgue o castigo por terem feito Faraó, seus oficiais, nos odiarem. Entendi aqui. Os servidores dos israelitas, porque tinham ido lá interceder Faraó, eles encontraram Faraó, encontraram Moisés e Arão do lado de fora, e eles olharam assim para ele, olha só, vocês vieram aqui para dizer essa boa notícia, que o Senhor enviou vocês, que quer que nós festejamos para o Senhor, queria que fôssemos lá para o deserto. Agora Faraó, eles estão nos oprimindo mais ainda, né? O Senhor venha julgar o castigo que vocês têm feito. Os oficiais, né, passaram a odiar mais ainda a gente. Vocês que colocaram uma espada na mão deles e deram uma desculpa para nos matar, ou seja, vocês vieram aqui e pioraram. Vocês, em outro sentido, vocês colocaram a espada na mão deles para nos matar nesse lugar. Então, depois que Moisés ouviu isso, Moisés ficou assim, indignado, né? Não indignado com o povo hebreu, mas indignado com o Faraó, por estar fazendo o povo de Deus sofrer.
Então eles fizeram o que? Moisés foi orar ao Senhor. Senhor, que negócio é esse, Senhor? O Senhor nos trouxe aqui, né, para que possamos contemplar a desgraça do seu povo. Porque o Senhor nos enviou para esse lugar, desde que me apresentei a Faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar o seu povo ainda mais com crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Ele estava intercedendo a Deus, estava sendo intercessor do povo ali. Ou seja, Senhor, tem que haver uma diferença. Eu vim aqui para fazer sua vontade, vim interceder pelo povo, e Faraó está agindo com mais crueldade. Como é isso? O efeito está sendo ao contrário, né? O efeito está sendo o contrário, Senhor. O Senhor não está fazendo nada, coisa alguma para libertar o povo? Como é isso? Me faça entender, né? Aí agora sim nós vamos para o capítulo 6, que era a promessa de libertação, né? Depois que Moisés orou ao Senhor, ele disse assim, o Senhor falou para Moisés, Moisés, olha só, você e Arão vão poder contemplar aqui o que eu vou fazer. Ele vai sentir o peso da minha mão forte, ele vai deixar o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora da sua terra. Deus também disse a Moisés, eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não revelei o meu nome Javé. Estabeleci com ele a minha aliança, mediante o qual prometi lhe dar a terra de Canaã, onde viriam como estrangeiros. Estejam certos do que ouvi o gemido dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Ou seja, eu estou aqui para decidir a causa do meu povo. Eu ouvi o gemido do meu povo. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, de Jacó, né? Eu firmei a aliança com eles, né? E o povo meu não vai ficar nesse lugar sofrendo, né? Eu lembrei da aliança que eu fiz com o meu povo, né? Com Abraão, Isaque e Jacó. Então, eles são filhos da promessa, eles são filhos, né? Que eu vim resgatá-lo. Eu não vou deixar o meu povo nesse lugar. Se eu descer é para decidir, se eu mandei vocês virem com propósito, e vocês não vão sair de cabeça baixa. Vocês não vão sair daqui sem o meu povo. Eu já decidi a saída deles, né? Eu já escrevi tudo que já vou fazer. Então, como eu mencionei para você, Moisés, o coração dele vai endurecer. Ou, em outras palavras, eu estou preparando você, Moisés. Eu estou preparando o meu povo, Moisés, para sair daqui. Porque eu tenho o domínio, o poder dos corações. Eu estou endurecendo, mas através do endurecimento, dessa resistência, é para trabalhar em vocês. Pois é, até o que está vindo contra está favorecendo o seu crescimento, sua habilitação, né? A confiança, tanto sua quanto do povo que já está ali acabados, né? Psicologicamente e fisicamente. No entanto, o meu povo, ele só sabe clamar, clamar, clamar. Então, eu desci, quando eu desço é para decidir a causa. Agora, eu que estou na frente, estou na direção. Portanto, diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor, né? Vocês vão falar para o povo hebreu, o Senhor é com vocês. Por mais que eles falaram isso para você, Moisés, né? Que depois que vocês vieram, né? As coisas pioraram,
né? Vocês praticamente deram uma espada na mão dos egípcios para matar eles do jeito como eles estavam sendo tratados agora. E o que acontece? Eu quero que vocês vão falar para o povo hebreu. Vocês têm que animar eles lá. Portanto, digo ao povo israelita, eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. O povo já estava cansado, o povo nem queria mais, né, viver de ilusão, que ele estava achando agora que estava em ilusão. A incredulidade já entrou no coração do povo, porque o que ele estava vendo era o contrário, né? E agora Moisés tem que falar isso para eles. Olha só, eu sou o Senhor, eu vou libertar vocês da opressão e da escravidão do Egito. Eu vou resgatar você com meu braço poderoso, com um grande ato de julgamento. Ou seja, você vai lá falar, né? Eu tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o libertou da opressão do Egito. E o levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. E o darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então vocês vão falar, vocês vão encorajar o meu povo. Vocês vão falar o que eu tenho para eles. Que eu não estou brincando, eu vim para decidir, eu vim porque eu estou assumindo o controle, eu estou assumindo a libertação deles aqui, eu tenho promessa de vir aqui e tudo que eu prometo, eu cumpro. Nenhuma palavra que eu cumpri, que o que eu falei, deixei cair por terra. Então, encoraja ele lá com essas palavras que eu estou dizendo para você, Moisés. E Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Por que eles não quiseram dar ouvidos? Porque eles já estavam desanimados, já estavam incrédulos, né? Eles estavam cansados de tanta opressão, desde o dia que Moisés e Arão foi lá, né? Dizendo, vou fazer isso, o Senhor vai fazer isso na sua vida. O que eles estavam vendo era totalmente oposto, né? E depois, diante daquelas promessas todas, né? Eles ouviram como se eles não tivessem dado crédito àquelas palavras. Eles já estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Para eles, era como que aquelas palavras fosse nada, né? Fosse qualquer palavra, né? E muitas vezes é assim, né? A incredulidade já entrou, a pessoa viveu por vista, e quando a promessa vem para fortalecer, o Senhor vem confirmando, né? A pessoa já não acredita. Por ela já vivenciar, já está sofrendo, vivendo sobre essa escravidão, esse sofrimento, essa opressão, ela já não acredita mais que de fato é verdade, essa libertação esteja chegando, esse cumprimento esteja chegando. Por quê? Porque a incredulidade entrou e a incredulidade, ela atrapalha a fé, né? Atrapalha a fé. Então, você vê que Deus, mesmo assim Deus, ele assumiu e iria tirar o povo dele, ou seja, Deus teria grande trabalho pela frente de cuidar do povo dele, que estava em sofrimento, que estava doente espiritualmente, né? Pois eles estavam atingidos psicologicamente, fisicamente, porque eles também estavam sendo açoitados, apanhavam também, fazendo aqueles trabalhos, né? Então, a cura seria interiormente também, a reconstrução de uma nova identidade teria que ser feita, né? A confiança deles tinha que ser trabalhado, né? Pois vivenciou muito tempo no Egito, onde ali nunca ninguém adorou o Senhor ali, só outros deuses, então Deus teria que estar trabalhando nessa reconstrução diária dessa intimidade para com o Senhor. Então, Deus sabia como trabalhar na vida do seu povo, né? Então,
A escravidão por si não acabava somente tirando o povo de lá, né? Mas as marcas ficariam e somente o poder de Deus, o Espírito Santo trabalharia para transformar e fazer o dia do povo dele serem melhores, felizes, e também serviria aquela marca ali para que eles sempre lembrassem da maravilha do poder de Deus, desse resgate, que eles deveriam ser gratos a Deus por essa mudança, essa transformação, essa libertação, para que eles não viessem também sair dos propósitos de Deus e para adorar outros deuses. Então, por isso que eles deveriam sempre, essa marca, eles fariam eles olharem para trás e ver o quanto eles vivenciaram do sobrenatural, das maravilhas, do amor, do resgate de Deus, para agradecer, ser povo modelo para outras nações, porque as pessoas conheceriam a grandeza, o poder de Deus e ver a diferença daquele povo que tinha a promessa e daqueles que não tinham, que adoravam outros deuses. Então, através desse povo, as pessoas poderiam conhecer o tamanho desse Deus soberano e grandioso, né? Então, quando olharem, ia dizer, o Senhor tirou aquele povo daquela escravidão, somente o Senhor, porque aqui, né, era difícil de tirar aquele povo de lá, debaixo de uma escravidão, porque tinha muita gente ali que impediria de tirar, né, o servo de Faraó, impediriam eles de sair. Então, realmente só foi a mão de Deus que resgatou e teve êxodo e ainda levou para uma terra, né, que mana leite e mel. Então, só o próprio Deus podia fazer, né? Porque quem ia tirar alguém de lá com uma autoridade lá dentro do Egito, como Faraó? Não deixamos, somente Deus, né? Então, mas o Senhor retrucou a Moisés, né? Então o Senhor disse a Moisés, volte ao Faraó, rei do Egito, e diga, ele quer que deixe o povo de Israel sair dessa terra. Então aí Moisés teve que de novo se humilhar para Faraó. Faraó, estou aqui mais uma vez para dizer para você que o Senhor me enviou e mandou você liberar o povo dele, para deixar o povo sair, né? Mas, Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvido, né? Senhor, mas os israelitas não querem me dar ouvido, eu vou ter que ir lá de novo, né? Como posso esperar que Faraó vá me escutar? Eu tenho tanta dificuldade para falar, né? Então, já diminuiu aqui, Moisés já estava se diminuindo, né? O que o Senhor fala para ele? O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão, eu lhe dou ordem sobre os israelitas e sobre Faraó. Eu estou te dando essa autoridade para você falar com Faraó e o povo israelita. Vai na força que eu estou te dando, né? Que eu estarei ali com vocês, né? E essa ordem que você vai passar é minha, para tirar o povo de Israel do Egito, né? Então, Deus estava também trabalhando em Moisés, né? No Arão, o povo dele. Então, essa dificuldade toda que o Senhor estava colocando, estava colaborando, estava ensinando, estava trabalhando, estava habilitando, aperfeiçoando o seu povo, aperfeiçoando Moisés. Por quê? Eles tinham que sair de lá e ir para o deserto. Aí teria outro trabalhar, outros processos de Deus, né? Depois daquele processo era para passar pelo Mar Vermelho. Então tudo teve aquela preparação. Deus sempre prepara os filhos dele, né? Então as dificuldades, os desafios vêm para nos treinar, para nos habilitar onde precisa ser trabalhado, onde muitas vezes nós não enxergamos nem percebemos aonde precisa desse trabalhar de Deus, né? Somente durante as provas e a adversidade que nós vamos tendo alguma dificuldade, mas aí durante o decorrer
né? O Espírito Santo vai nos instruindo, nos ensinando, nos habilitando, e a gente vai vencendo ela, né? E quando nós vemos aonde o inimigo mais atacava, mais agia, já não faz tanto mais efeito, porque ali superamos, ali já vencemos esse processo, né? E muitas vezes o inimigo também, ele vai continuar com a mesma estratégia de atacar, de oprimir, né? E já não faz tanto efeito, né? Então eles continuam com a mesma estratégia, já onde já foi tratado, já não foi curado, né? Então eles vão tentar agir de outras formas. Daí você vê que essa resistência do povo, do faraó, continuou, né? Mas eu não vou me estender para outros capítulos que vem falando das pragas, que vem falando que Deus confirmou quando ele disse que ia liberar e depois voltou atrás, né, na sua decisão. O Senhor começou a mandar as pragas, né? Então não vou ficar indo lá, eu só vou ficar nesse capítulo 6 aqui até o 13, né? Que essa ordem foi liberada para eles falarem, então os filhos dele tinham que obedecer, né? Então Deus foi trabalhando nas estruturas dos servos dele, né? E o povo de Deus, vocês puderam ver aqui, que eles já estavam tão desanimados por causa dessa escravidão brutal que eles haviam sofrendo, né? E eu digo para você que essa escravidão, ela só sai quando assim o permitimos. Pois é, o povo, né? Eles aceitando a palavra, né? Nós aceitando a palavra, as promessas de Deus para a nossa vida e assumimos ela, né? Faz com que nós deixemos a escravidão de lado, deixemos sofrimento de lado para poder contemplar as maravilhas de Deus, para podermos avançar. Pois é, né? O povo teria que deixar o passado para trás, de dor e de sofrimento, agora atentar para o novo que estava diante deles, que era o plano, o projeto de Deus para a vida deles. É claro que eles eram seres humanos, eles precisam de um tratamento. O Espírito Santo sabe tratar cada um de nós. E o nosso Deus, ele não é um Deus julgador, é um acolhedor, misericordioso. O Senhor olhava para aquele povo com um olhar de amor e misericórdia. Ele olhava para o povo e já olhava e falava: esse povo precisa de amor, de carinho, de atenção, de ser tratado. Então o Senhor teve toda a paciência para tratar o povo, tanta paciência para ajudar Moisés a iniciar essa missão, né? E o Senhor ama e estava disciplinando o povo, né? Que você vê, eles tinham algumas partes que eles estavam, né? Querendo depois até colocar a culpa em Moisés, né? Eles estavam ali sem confiança, Moisés teve que estar ali, encorajando, né? Eles já estavam reclamando algumas coisas, porque estava ainda na carne, né? Então Deus ainda teria que estar ali transformando, né? Para que eles venham estar no Espírito, para que eles venham estar confiantes, né? Então, e haveria todo o trabalhar de Deus. Você vê, Deus disciplina quem Ele ama. O Senhor tinha uma promessa, um plano para o povo, Deus estaria trabalhando já neles, né? Com todo prazer de ver depois, contemplando ali o trabalhar de Deus, a modulação dele para assim estar pronto para assumir os propósitos dele. Então nós estamos vendo aqui, né, que hoje em dia também não é diferente não, né? As lutas, as adversidades, ela vem para arrancar o que é de melhor muitas vezes de você, né? Faz muitas vezes você agir, né, de forma, né, tirando a tua paz, tirando a tua alegria, né? E entre outras coisas, né? Mas quando estamos unidos ao Senhor, a palavra de Deus vai nos moldulando, nos ensinando, nos instruindo para que possamos
responder elas com a nossa fé, com a nossa confiança, né? Não deixando com que as adversidades venham roubar a nossa identidade, manter a nossa paz, a nossa confiança no Senhor, né? Para que possamos viver dias melhores, porque o inimigo ele vem para tirar mesmo, para tirar a paz, a presença de Deus da nossa vida. Mas quando nós aprendemos nesse processo, na palavra de Deus, estamos ali maduros espiritualmente, nós vamos entender que a nossa luta também ela é totalmente espiritual. É claro que o inimigo usou aqui os capatazes pelas ordens todas de Faraó, né? Que as situações, né, a qual nós vivenciamos, muitas vezes não são fáceis, mas Deus trabalha com as coisas improváveis, com as coisas difíceis para habilitar quem Ele quer preparar, né? Não é fácil, mas nós, na dor, no sofrimento, é onde nós tiramos mais força, temos mais, se unimos mais ao Senhor, né? E assim, depois que vencemos alguns processos, a gente ainda continua com a nossa disciplina, né? Com a nossa, estreitando cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor. Isso mostra que nós nunca devemos fechar o nosso coração para a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, estamos nos alimentando e fazendo também com que a incredulidade não permaneça em nosso coração. Por quê? Porque elas atrapalham o agir de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não vou me estender muito, mas a mensagem é: permanecei nas promessas do Senhor. Né? Você que clama, você que tem buscado ao Senhor, a intervenção de Deus chega na hora certa, porque o Senhor disse para Moisés: eu cheguei aqui para decidir, para tirar o meu povo, para libertar eles. Eu ouvi o clamor deles, não importa o tempo ao qual você tem clamado a Deus. Mas, demorou muito, mas todas as coisas cooperam, né? O agir de Deus é na hora certa, na hora que Ele já tem tudo decidido, né? Então, tudo que não é com fé é pecado, né? Então, se eu chego diante do Senhor para orar, é porque eu creio no Senhor, eu creio que Ele vai ter a solução, que Ele vai estar me ouvindo, e assim eu estou indo com fé. Moisés intercedeu ao Senhor pelo povo. Ele estava indignado porque o Senhor é aquele que garantiu a entrada deles. Ele falou, ele já mostrou ali a promessa de Deus para o povo, e o que ele estava vivenciando era totalmente diferente. O povo estava sofrendo mais ainda, o que era para ser alegria, para eles se tornaram tristeza, né? Mas aqui vem dizendo que não importa a situação, as coisas não precisam estar favoráveis para dizer que Deus não está agindo. Deus está agindo em situações impróprias, em situações de situação contrária, não significa que Deus não estava trabalhando. Deus tem os seus meios de agir, de trabalhar, né? Mas Moisés intercedeu ao Senhor, mostrando o problema, e ele foi cobrado do Senhor. O Senhor não prometeu, né, libertar o povo? O Senhor não fez coisa alguma para libertar esse povo? Ele foi ousado na fé, né? Então, essa oração aqui de Moisés foi ousada, né? E muitas vezes essa oração, ela precisa ser feita da parte de cada um de nós para o Senhor, né? Ou seja, essa situação está desse jeito. O Deus que servimos é um Deus poderoso, grandioso, e porque as coisas estão desse jeito, está ao contrário, o Senhor mandou a sua palavra, o Senhor disse isso, né? Me fez lembrar de Gideão aqui agora, né? Então, o Senhor agiu aqui, e o Senhor disse para Moisés: olha, Moisés, quando o Faraó sentiu o peso da minha mão, né?
Você vai ver o que eu vou fazer com o faraó, né? Quando ele sentir o peso da minha mão forte, ele vai deixar esse povo sair, Moisés. Fica tranquilo, eu tô com você. Vocês não vão sair daí sem o meu povo. Já foi decretado a libertação deles. É questão de tempo. Então, digo para vocês, o mal vai ter que sair. A casta de demônios vai ter que sair. Os principados e potestades vai ter que sair, vai ter que cair por terra. Ele não vai ficar com o meu povo, não vai ficar oprimindo mais o meu povo. Esses demônios que foram pagos, né, para oprimir, para amarrar, esse trabalho que foi renovado vai ser quebrado, vai ser desfeito, já está amaldiçoado, já está agora destruído em nome de Jesus. O meu povo vai sair agora em nome de Jesus, ou seja, não há demônio que impeça o meu povo de viver os meus planos, os meus propósitos sobre a vida deles, né? Então, você vê que a luta é totalmente espiritual, né? O inimigo pode estar batendo o pé dizendo que não vai sair, porque ele ganhou muita oferenda, muito dinheiro, mas tudo pode ser mudado através da oração. A oração de um justo pode muito seus efeitos, e você orando, você se colocando na presença de Deus com um propósito, com oração, jejum, essa casta de demônio vai ter que sair, vai ter que cair por terra no nome de Jesus. Amém? E as bênçãos de Deus há de ser liberado. O diabo não pode segurar o que é seu, porque Deus dá, ele não tira. O diabo dá, ele tira. Então, tudo que é construído com mentira e injustiça, por obra de macumbaria, de feitiçaria, por um período de tempo, pode estar ali, ó, tapando a visão, impedindo de pessoas enxergarem a verdade. Mas quando o poder de Deus entra em ação, o mal é quebrado. Ali é visto quem é capa, quem é injustiça, quem é maldade. E assim o encantamento é quebrado em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficar por aqui, desde já estou abençoando a vida de vocês, né? Já tem vídeo novo lá no canal de ontem, versículo do dia. Que Deus abençoe grandiosamente por cada inscrito. E você ainda que não é inscrito, eu convido a vocês a se inscreverem em nome de Jesus. E até o